Muito boa tarde, sou o Padre Nuno Miguel, dos Missionários do Espírito Santo, e eis que novamente nos encontramos e vamos até si através do nosso programa semanal Olhar o Mundo Missionário. Hoje vamos ter presente uma jovem irmã religiosa das Missionárias do Espírito Santo, a irmã Rosalina, que tem também uma história para nos contar e tem, acima de tudo, também um testemunho de vida para partilhar consigo aí em casa e, por que não dizer também, ficar no nosso coração e perceber que ainda hoje há jovens, rapazes e raparigas que se entregam de alma e coração ao serviço do Evangelho e da nossa Igreja missionária. Irmã Rosalina, obrigado, bem-vinda ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário, e é com alegria que recebemos uma jovem missionária espiritana aqui no nosso programa. Obrigada, boa tarde. Vamos começar pelo princípio, que é assim que se começa, como costumamos dizer, pela sua vocação missionária. Sei que é natural de Cabo Verde, da Ilha de Santiago, da grande paróquia de Santa Catarina da Assumada, cidade da Assumada. Foi aí, nessa paróquia, que nasceu também a sua vocação missionária de ser irmã religiosa. Como é que surgiu a sua vocação missionária e porquê as missionárias do Espírito Santo? Sabendo que Cabo Verde graças ao Senhor e graças a Deus, é uma terra tem muitas congregações religiosas masculinas e femininas. Porquê as irmãs missionárias do Espírito Santo? Ok. A minha vocação religiosa, o despertar aconteceu numa ordenação sacerdotal e foi a primeira ordenação que sucedeu na paróquia. Foi o padre José Cardoso, que faleceu 4 anos depois da ordenação. E o pároco motivava muito a população, os paroquianos, a participar na ordenação e dizia sempre que era a primeira ordenação. E então eu tive esse entusiasmo, não fazia ideia, e mesmo em casa eu falava aos meus pais e aos irmãos que havia uma ordenação e que o padre estava sempre a falar, e fui a essa ordenação. E foi nesse dia, e se a calhar, com certeza houve outros sinais de que Deus estava a me chamar, mas com certeza que eu não estava a prestar atenção, e foi nesse dia então que eu tive a noção daquilo que era daquilo que é uma entrega a Deus. Eu sei que durante a procissão foi alguma coisa já me chamava a atenção para essa celebração, porque quando fizeram a procissão da igreja para ir à missa foi campal, para ir ao altar, para dirigir ao local onde ia passar a celebração, eu estava a fixar muito o padre que ia ser ordenado e a sua atitude, a sua maneira de ser, aquilo já foi para mim alguma coisa de extraordinário. Mas no momento que ele prostrou-se para cantar a ladainha, e o padre Constantino, que era o pároco, estava a fazer a munição, e então ele disse assim, esse prostrar-se no chão é a entrega total. Entrega a Deus, entrega aos irmãos. É o despojamento de si. E sei que nessa altura estava a chover, e estava sol e começou a chover. E as pessoas que estavam à beira começaram a comentar, isso parece ser um milagre. Eu fui para casa, parece que comecei a sentir um vazio, alguma coisa dentro de mim que mexia comigo. E comecei a comentar e a falar com os meus irmãos, sobretudo a minha irmã mais nova e o meu irmão, em quem eu sigo, que éramos os 3 muito coladinhos. E eu comecei a falar aquilo que eu vi, que vivi naquele dia. Passaram alguns dias, íamos para o campo e eu perguntei a uma minha tia, isso que aconteceu no dia da ordenação, pode acontecer também com uma irmã? Faz-se a mesma coisa? E ela disse-me que sim. Eu disse, se faz a mesma coisa, eu também quero fazer a mesma coisa. Eu quero entregar-me a Deus, eu quero que... Depois ela disse-me, se tu queres, é só falar com as irmãs. É simples. Mas nesse dia que eu falei que a minha tia disse que sim, foram os momentos mais difíceis até chegar à casa das irmãs para falarem com elas que eu queria ser religiosa. Eu vivi um momento muito difícil e tudo que eu pudesse fazer era afastar de mim essa ideia, porque para mim uma irmã
Era qualquer coisa fora do normal, fora do... Qualquer coisa parece sobrenatural. E eu sentia-me muito pequena e muito limitada diante disto. Entretanto, o que também não ajudou eu não ter ninguém em quem eu pudesse apoiar para dar mais um passo à frente. Passar algum momento, eu fui ter com a minha catequista e falei com ela o que eu estava a sentir e não alarguei. Fui atrás dela, pedir que me acompanhasse à casa das irmãs. E ela, vai à missa todos os domingos, vês as irmãs, fala com elas. Eu disse, mas eu não sei como falar com elas. E um dia ela disponibilizou, foi comigo até a casa das irmãs e foi a partir deste momento então que eu retomei a paz e fiz a minha caminhada. Nas Irmãs Missionárias do Espírito Santo, que viviam ali perto da igreja Sim. de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Eu recordo também muito esse nosso colega sacerdote, não estive na ordenação, mas estive no dia do funeral dele e também foi algo que me tocou bastante, porque morreu de repente, com uma doença repentina, e foi também um exemplo grande, um jovem sacerdote que foi jovem sacerdote pouco tempo, mas que deu também um exemplo e que trabalhou em Santo Antão, no outro lado da ilha, das Ilhas de Cabo Verde, e que também fez a sua parte de caminhada e que nos deixou exemplo. De facto, é esses exemplos que marcam, que nos tocam. Depois disso, como é que foi lá em casa? Com os irmãos, com os pais, com a catequista, na escola, estudava, não estudava? E como é que foi entrar então? E para começar, eu não posso falar de uma família cristã, de uma família onde há um ambiente de oração, porque os meus pais não vão à igreja. Eu e os meus irmãos, íamos à igreja e à catequese por influência dos vizinhos, dos colegas vizinhos, das crianças. E muitos dos colegas também a situação era a mesma, os pais não iam, mas íamos à catequese e com a catequista nós íamos à missa. E quando eu falei com as irmãs, quando a catequista foi comigo, eu falei com as irmãs, e a partir daí as irmãs convidaram-me para os encontros que faziam com as jovens, um encontro mensal. Não tive coragem de dizer aos pais que eu queria ser religiosa, porque o medo da reação dos pais, o medo da reação das colegas que podiam fazer troço. Mas, no entanto, quando comecei a ter os encontros mensais na casa das irmãs, eu comecei a olhar para as meninas que já estavam as irmãs e comecei a imitá-las na maneira de vestir. E depois eu tirei os brincos da orelha e a minha mãe começou a achar um comportamento estranho. Porque se em casa a gente não usa brinco, ao menos aos domingos, quando vai à missa, deve usar brinco. Mas se as meninas das irmãs não usam brinco, não usam colar, então comecei a tirar. Passar algum tempo, a minha mãe soube porque os vizinhos viram-me a sair da casa das irmãs, porque quando eu ia à missa eu ia encontrar aos domingos e eu avisava já em casa, dizia à mãe, olha, hoje vou à missa, mas vou chegar a casa no fim da tarde. E então, pronto, está nas atividades dos jovens, ou da catequese, alguma coisa. E alguém avisou que viu-me a sair da casa das irmãs e que estão a ouvir que eu quero ser irmã. E quando as conversas começaram a sair, a minha mãe me interrogou. E quando eu disse, ela disse, mas este não é o caminho para seguir. Foi muito difícil. Bom, eu na altura não compreendi porque que a mãe não queria, ela também não explicou. Ela não teve um comportamento agressivo, mas a pressão era desviar-me da ideia. E quando as irmãs disseram-me que eu devia entrar, e as irmãs já sabiam que a minha mãe não queria, então foram lá em casa para falar com a minha mãe. E quando as irmãs chegaram lá, na altura a responsável era a irmã Fernanda, a minha mãe disse logo, eu não, ela faz o que ela quiser. E o meu pai, desde sempre, diz o que ela escolher, a gente acompanha. E assim foi. E entra então nas Irmãs Missionárias do Espírito Santo, fez a formação. Em 98 entrei na Casa das Irmãs e fiz. E como é que foi a reação dos seus colegas, de juventude, de amigos? Porque nós normalmente temos sempre um grupo de amigos, estamos na escola, temos as colegas nossos amigos, o rapaz e tudo. Qual foi a reação dessa gente que a circundava, não era? Quando a Rosalina, ou a jovem Rosalina, disse que queria ser mesmo irmã religiosa? Eu
acho que às vezes eu preciso ter mesmo fé e acreditar naquilo que a pessoa quer, porque senão desiste logo à primeira. Apoio não recebi de colegas nenhum. Nem de colegas, nem de irmãos, foi muito pouco, só mais tarde, quando viram que eu, depois de entrar, viram que eu estava muito feliz. Mas, sobretudo na escola, foi a coisa mais horrível que podíamos viver naquele momento. Nós éramos duas, estudávamos na mesma turma, e então os colegas às vezes chamavam-nos do terceiro piso. E irmãs, saionas, e faziam troça e nós ali a tentar. E na sala de aula os professores procuravam sempre algo para provocar. Mas nunca perdi aquilo que eu estava focada. É interessante que em Cabo Verde eu tenho também essa experiência, estive lá 14 anos como missionário. Quando é no início, todos fazem pressão para que não siga. Sim. Mas depois, quando as pessoas se convencem que isto é mesmo para ir para a frente, porque as coisas de Deus não param, todos apoiam. Todos apoiam, todos isso apoiam, é verdade. todos ficam felizes, todos ficam contentes, até a própria família. Sim. E com certeza que com a irmã também foi a mesma coisa. Comigo foi a mesma coisa. E a minha mãe, quando entrei na casa das irmãs, mais tarde ela foi me visitar e a relação começou a ser muito amiga das irmãs e ela muitas vezes visitar. Os meus irmãos não compreendiam. Eu tinha uma irmã que está em França, começou a tentar que vai me mandar a documentação, eu poderia ir para a França e tal, e eu sempre vou pensar. E tenho uma irmã que está em Lisboa, foi a Cabo Verde de férias, ela também já tinha falado comigo pelo telefone, e então a primeira vez que ela foi de férias encontrou-me, eu saí, ao encontrar ela, abracei, e ela disse assim, meu Deus, estás tão feliz. Disse, olha, hoje a tua casa é aqui, tu já não és mais nossa. E disse isso à frente das minhas colegas e à frente da irmã que era a nossa responsável, e de facto, todo o apoio, depois de verem que não há mais curvas a dar, recebi todo o apoio da minha família e todo o apoio dos meus colegas. Os meus melhores amigos da escola ainda hoje dizem, irmã, tu tens que rezar por nós. Irmã, lembra aquela história? Começam a me fazer referência a coisas que passaram, mas eu sinto que é amizade sincera, e sinto que é apoio sincero. E muitas das colegas estiveram presentes nos meus votos perpétuos, que foi para mim também uma graça, e pronto. Entretanto, termina o noviciado, faz a primeira profissão religiosa, e eis que surge o ir por todo o mundo e anunciar a boa nova do missionário ou da missionária. A irmã Rosalina parte para Angola, um país diferente de Cabo Verde, um país muito maior, com as suas dificuldades e com muito campo de missão. Como é que foram os seus anos de missão em Angola? De facto, o Padre Nuno, no princípio, estava a dizer porque as espiritanas e não outras congregações. Porque eram as únicas que haviam na paróquia e cada vez que partiam eu sabia, porque ia à missa e eu via o padre dizer, irmã fulana vai para Guiné-Bissau, irmã. E para mim as irmãs eram todas iguais e partiam todas para a missão. Eu, quando quis tomar essa decisão de ser missionária, entregar-se aos pobres, desde o princípio pensei que era mesmo ir para longe. E então não tenho histórias assim a contar, porque é que o desejo é... A minha primeira experiência de missão em Angola é uma marca inesquecível. Eu fiquei 2 anos em Luanda e trabalhei num bairro que se chama Zango, que pertence à vila de Viana, com os deslocados da guerra. E, de facto, eu fui para dar a vida, que era a única coisa que eu tenho para dar, mas na missão eu recebi muito mais do que dar, porque de facto, tanto em Viana como mais tarde na província do Lubango, as pessoas cuidam dos missionários. A gente vai com esse desejo de dar, no fundo eles não precisam de coisas, precisam do missionário para estar com eles e eles dão-se tudo para o missionário. Trabalhei 2 anos, então, com esses deslocados da guerra, ia lá nos fins de semana, sábado e domingo, e durante a semana eu trabalhava numa escola de alfabetização com crianças e jovens que, por causa
da guerra perderam toda a documentação e não podiam estar no ensino regular, e então, para não ficarem sem nenhuma aprendizagem, as irmãs criaram uma escola e nós dávamos aula. Eram diferentes idades, podia ser dos 10 anos até aos 20 anos, tínhamos todas as idades e chamávamos aula de alfabetização durante a semana de segunda a sexta. Então eu trabalhava nessa escola com essas crianças e jovens. Depois de 2 anos, recebi a obediência para a província do Lubango e trabalhei. Sim, e trabalhei num internato com 70 jovens durante 5 anos. E também foi uma missão extraordinária. Concretamente na missão do Sendi, Na missão do Sendi fica a 100 quilômetros da cidade do Lubango. Eu estive lá em 2016 e tive a oportunidade de ir à missão do Sendi com as Irmãs Missionárias do Espírito Santo, fazer uma formação para professores. E achei interessante que ali aquela missão tem marcas muito dos missionários e das missionárias espiritanas. Sim. E com certeza que a Irmã Rosalina também ficou marcada aí nessa zona da missão do Sendi, que na altura houve também com um confrade espiritano, o Padre Zé Maria Azevedo Moreira, que foi quase morto nessa missão, não é? E as marcas são vivas e estão vivas nessa missão. O que é que recorda assim e guarda no seu coração da missão do Sendi no sul de Angola, na província da Huila? Muita coisa. O padre acabou de falar das marcas que estão lá vivas, porque foi uma missão completamente, quando cheguei lá, uma missão completamente despida de condições básicas. Eu cheguei na missão, as jovens que estavam lá, 70 jovens, só tinham o dormitório, nem refeitório para tomarem as refeições, nem cozinha para confeccionar as refeições. Quando chovia, muitas vezes elas comiam pão e sumo para passar a noite. E, portanto, isso logo para mim foi um choque tremendo. Porque o padre já conhece, entre a casa das irmãs e o lar, há um pátio. Eu ia ao lar ver as meninas a comerem pão para passar a noite. Quando eu sentava na mesa, a comida não passava. Eu sentia que apertava mesmo na garganta. Não passava. Esse foi um primeiro choque, um primeiro embate. Eu que fui para trabalhar com os jovens, eu sabia que era no internato, mas a gente espera sempre que há alguma coisa por onde pegar. Mas eu, quando cheguei lá, eu tinha que juntar-me a ela para nós desenrascarmos até... Pronto, mas como Deus é Deus, as condições mais tarde foram se criando e hoje, claro, elas já estão a viver bem. E então, isso fazendo referência às marcas que o padre diz, encontrar lá escombros do refeitório, de facto tinham, que foram os missionários espiritanos que construíram, e grandes obras, e que isso também, de certa forma, dói o coração. A pessoa vai, dá e os outros destroem. Quando faleceu o padre Mendes, espiritano, lembro que na Eucaristia o senhor que foi dar testemunho disse que um dia chegaram lá as tropas e pediram ao padre para lhes dar um quarto para passarem a noite. E o padre disse sim, vamos. O padre passou à frente e os tropas foram atrás. E quando ele chegou naquele escombro, disse assim, aqui tem o vosso espaço para passarem a noite. E o padre deu as costas e foi-se embora. E isso, o leigo que estava a dar testemunho para dizer que o padre era um padre de caráter e dizer as coisas na hora certa, mesmo pondo a sua vida em causa, porque os tropas depois ficaram todos de pé a olhar para ele. E isso, quando ele contou, e eu de facto disse, se calhar eu não seria capaz de fazer a mesma coisa, mas à vontade, em certos momentos, de ele dizer essas coisas. E a coisa que mais me marcou na missão de Angola, concretamente na missão do Sendi, é esta doação das pessoas para nós, essa preocupação que as pessoas têm com os seus missionários. E isto digo porque lembro-me que uma vez fomos a uma missão no interior e fui eu e uma irmã porque o padre ficou doente e não podia ir. E quando nós chegamos lá, cada mamã que vinha perguntar para o padre e dizíamos que o padre está doente, elas às vezes agarravam na cabeça e diziam, meu Deus, o filho alheio, porque era um missionário estrangeiro. E eu ouvi essa palavra
repetidas vezes. Se as irmãs que estavam lá, porque as irmãs com quem eu vivia eram mesmo natural de lá, dissessem a Rosalina hoje está doente, as pessoas iam lá em casa e me consideravam como filha alheia. E muitas vezes me perguntavam por que a irmã veio de tão longe para perto de nós. Essa capacidade das pessoas tomarem conta dos seus missionários, para mim foi uma coisa extraordinária. Apesar das condições limitadas que encontrei na missão do Sende, senti-me... Volta à sua terra natal, Cabo Verde, faz a sua profissão perpétua e regressa a Portugal, Sim. onde está atualmente a trabalhar e que agora já esteve na comunidade de Braga, das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, e agora está em Lisboa, também a preparar e a estudar e a preparar o seu mestrado. É fácil ou difícil ser missionário e missionária aqui em Portugal, na Europa? Eu não digo que é fácil, não digo que é difícil, eu acho que é uma missão como todas as outras missões. No princípio, quando eu cheguei, não compreendia, e compreendi mais tarde, quando comecei na interação com as pessoas e também nas atividades nas paróquias, e é que eu comecei a compreender que a missão é missão todos os lados e onde estamos. E se a calhar aqui é uma missão tão igual como os outros lados, eu preciso pôr a mão para depois perceber que sim. E eu fui para a faculdade em Braga, Universidade Católica, onde estive a estudar, e onde também não foi outra coisa senão uma missão junto dos meus colegas da escola, com os professores, onde criei laços com muitos dos professores e marcaram-me. Houve professores que de facto me marcaram e assim como colegas também. E aqui foi para mim um campo missionário aí na Universidade Católica. E além desse trabalho eu fazia pastoral na paróquia de Nogueira com os espiritanos, e que também foi magnífico. E nessa altura, ao deixar a paróquia para vir para Lisboa, então eu percebi a minha partida do Sende para Cabo Verde não foi assim tão fácil. E então comecei a sentir a mesma coisa, porque quando eu tinha que deixar a paróquia para vir para Lisboa, eu disse, estou aqui apenas 2 anos e já sinto essa reação. E então comecei a perceber que há muita missão a fazer por todos os lados, e não sinto que é uma missão nem mais difícil, nem mais fácil, é uma missão diferente, mas também é uma missão que é preciso fazer. Irmã Rosalina, para terminar, uma última questão e um apelo. O que é que você apela aos nossos jovens e jovens aqui em Portugal para responderem sim ao Senhor? Eu já, em contacto com jovens, quando a gente fala disso, parece que se tiverem uma coisa que pudessem afugentar a irmã que está a falar disso, fariam. E outros jovens, a gente dá conta que têm curiosidade em saber, mas no fundo o que eu percebo é o medo. O medo de ir para longe, o medo de dar, e às vezes fazem perguntas muito relacionadas com a África e com Angola e tal. E uma vez me lembro que alguém me disse que depois de eu ter falado, que é aquilo que eu acabei de falar, que as pessoas do outro lado cuidam dos seus missionários, que começou a sentir-se bem e começou a sentir-se mais capaz de um dia, se a calhar, poder dizer sim. A minha experiência é a minha e é diferente de todas as outras religiosas. E cada experiência é uma experiência. E quando nós contamos a nossa experiência, se a calhar, somos capazes até de entusiasmar, mas como a experiência é minha, o entusiasmo que pode criar no outro não dura. Então, o que eu posso dizer aos jovens é: vinde ver, vale a pena. Quem dá, recebe mais, fica mais leve. Eu fui, dei o que dei e sinto-me leve, sinto-me bem, sinto-me feliz, sinto-me capaz de dar mais. E quanto mais damos, mais sentimos a necessidade de dar e mais felizes somos. E, portanto, só digo, vinde ver. Irmã Rosalina, muito obrigado pelo seu testemunho missionário como irmã religiosa africana de Cabo Verde, já trabalhou em Angola e agora aqui em Portugal, e desejamos bons estudos no seu mestrado para que possa depois, nessa linha, como acabou de dizer, de partilhar e dar mais aos outros. Obrigada. Acreditar na vocação e acreditar que é possível haver entrega, doação aos outros, aqui está o testemunho da irmã Rosalina para comprovar de que quando nos doamos ao Senhor e aos nossos irmãos, a alegria de consagrado e de consagrada é
de facto uma realidade. Obrigado mais uma vez por ter sido o nosso espectador fiel a olhar o mundo missionário e voltamos a ver com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo missionário para a próxima semana.